Queridos amigos, é com muita alegria que estou aqui presente a trazer um tema para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, para a nossa consolação. Visto que a doutrina espírita é uma doutrina de consolação, de refazimento das nossas energias e de nossas forças. Eu escolhi um tema, os desafios do ideal, por conta de uma história que li há algum tempo atrás, ou melhor, reli no material de gestão de pessoas, mas é uma história que vem do Oriente, dos melhores contos árabes. E ela me traduziu uma boa reflexão. A reflexão em relação às nossas metas, o caminho que fazemos para escolhê-la. E eu resolvi traduzi-la numa pequena reflexão, pequeno estudo sobre este tema. Primeiramente, queria pensar que para definir metas, objetivo, prioridade, eu preciso saber quem eu sou, né? E esta é uma conversa que a gente faz na intimidade há muito tempo, mas que de pouco a pouco a gente se conhece. Então, o autoconhecimento será sempre um dos elementos-chave para termos definido aquilo que somos. Partindo dessa premissa, me perguntei, como espírito que sou, imortal, pois acredito que não estou aqui pela primeira vez nem pela última, e tenho que focar minha existência na certeza da vida futura. Como esse espírito imortal tem o seu ideal? Qual é o seu ideal? Seu objetivo? E Kardec nos diz, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação do espírito? E nos responde a espiritualidade. A lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição e dar ao espírito condição de cumprir sua parte na obra da criação. Ora, ele nos impõe a encarnação. Há uma necessidade de estarmos encarnados, de aperfeiçoarmos a experiência transitória da carne. E é essa experiência que vai nos conduzir ao nosso aperfeiçoamento. Chegar à perfeição é chegarmos a sermos homens de bem. E ele nos diz que o espírito tem condição de cumprir sua parte na criação. Mas a mesma resposta nos fala que para chegarmos à perfeição, temos que viver as vicissitudes da carne, as dificuldades, as experiências. E hoje, com o olhar de entendimento que a doutrina nos dá, sabemos nós que nós vivemos sobre a égide da lei de causa e de efeito. Então, essas dificuldades, essas dores, essas aflições são decorrência das nossas escolhas. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele nos pergunta qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida. E as respostas dadas no Evangelho, é que há uma causa atual decorrente da nossa invigilância, da nossa imprudência, das mazelas que ainda trazemos e outra das atitudes do nosso passado que buscamos agora reiterar perante a lei de Deus. Nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados aflitos, Kardec tem uma abordagem direcionada à dor que é nosso instrumento de reeducação, que é a promessa em nossas vidas de mudança.
Ela nos acorda, é ela que nos faz melhor. Essa é a marca, a dor é a marca da transição planetária. E como vemos no momento agora, da grande dor da humanidade. Há um escritor que nos diz assim: reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Estamos neste contexto, no contexto de reconstrução, de definir os nossos propósitos renovadores, de contextualizar nossa experiência de agora, olhando para o futuro. Por isso, vocês devem estar curiosos na pergunta, na história, mas eu vou dizer que se nosso propósito é a perfeição, teremos que enfrentar alguns desafios. E desafio, quando alguém nos fala, existe escolha. Qual o melhor caminho? Se vou para a direita, para a esquerda, o caminho do meio, qual é as melhores ferramentas? E então, no contexto da gestão de pessoas, um autor, ele nos diz que dentro do campo de nossas escolhas, há o primeiro caminho rápido e fácil, onde não haverá nenhum obstáculo e nenhuma dificuldade. Há o segundo caminho, que é rápido, mas não tão fácil quanto o primeiro, pois haverá sempre algumas situações a ser enfrentado. E o terceiro, que é o caminho longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. Claro que nós gostaríamos sempre de ter o caminho rápido e fácil, mas já aprendemos que nós ficamos na escolha entre o segundo e o terceiro. E na história, conta-se que a história é a macieira encantada. Num reino muito distante, havia muita pobreza, dificuldade. Era um momento de muito sofrimento para aquela comunidade. O rei, que era um homem justo e bom, resolvera então convocar os seus súditos e lançar um desafio. Sabia o rei que seus antepassados haviam lhe contado que havia uma montanha encantada, onde nela tinha uma macieira encantada, que dava frutos de maçãs de ouro. Logo o rei pensou que, tendo as maçãs, poderia diminuir o sofrimento, as necessidades de seu povo. E lançara então um desafio. Qual súbito gostaria de ir até a montanha encantada e trazer de lá os frutos da macieira? E 3 candidatos se fizeram presente. E ele então, como era justo, resolvera sortear os caminhos que os 3 poderiam percorrer. É lógico que quem tirou o primeiro logo escolhera o caminho rápido e fácil, onde não haveria nenhum obstáculo. O segundo, lógico, rápido, mas não tão fácil quanto o primeiro, pois havia alguns obstáculos. E sobrou para o último um caminho longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. E eles receberam do rei uma bolsa com os elementos necessários para ir até a montanha e se puseram a caminhar. O primeiro, lógico, caminho rápido e fácil, logo a chegar à montanha encantada e avistara de longe a bela macieira. E ao aproximar-se,
viu a grandeza e a beleza que os raios do sol colocava na macieira. Era tanto encantamento que deitou na relva e ali ficou contemplando a macieira. Passara-se alguns dias, depois desse encantamento, ele percebera que as maçãs estavam no alto e que sozinho, e com aquilo que ele trazia na bagagem, não poderia pegar nenhuma maçã. Pensara inicialmente em aguardar o segundo candidato, mas percebera que já havia passado dias e esse poderia demorar muito. Resolvera voltar para sua comunidade e lá falar com o rei para juntar mais pessoas para irem até a macieira. Logo assim que ele foi, o segundo candidato, que percorrera o caminho, mas não era tão fácil, que enfrentara alguns obstáculos. Encontrara a macieira e também ficara no encantamento, igualzinho ao primeiro. Como estava muito cansado, pois tinha enfrentado alguns desafios, resolvera descansar. E após o descanso, resolvera que ele não tinha condição física para tirar as maçãs, que precisava de ajuda. O primeiro e o segundo me faz lembrar a gente, né? E a qualquer desafio que a vida nos dá, a gente fica recorrendo à ajuda espiritual, à ajuda alheia. Queremos dividir nosso fardo, mas muitas das vezes é necessário enfrentá-lo sozinho. E ele então voltara para a sua comunidade, para o seu povo, imbuído de voltar, mas também com ajuda. Passado alguns dias surge, vamos observar o terceiro candidato à colheita das maçãs encantada. Fizera caminho longo, cheio de situações, sim. Ele teve como primeiro teste, quando acabou a sua água, ele chegou a um poço. Quando puxou o balde, arrebentou a corda e ele então rapidamente, com suas ferramentas e alguns galhos, improvisou uma escada para descer até o poço e retirar água para saciar-lhe a sede. Foi então que, após saciar sua sede, resolvera levar a escada e a corda remendada, pois poderia ser instrumentos para novos desafios. E ele gostava desta situação. Me relembrei, quando li essa parte, deste momento que a gente está passando, onde saímos da situação de conforto, de comodismo, saímos da nossa rotina para ter que enfrentar ou criar novos instrumentos para adaptação deste momento. Lá foi o nosso terceiro candidato. Depois de descansar, seguiu a viagem. Precisou então, ao observar, atravessar um rio com correntezas fortes. Construiu uma jangada e, com uma vara de bambu como apoio, chegou ao outro lado, protegeu sua mochila com o material que ganhara e fora então buscar um novo ponto do caminho, seguir a viagem. Não importava o tempo, mas importava a sua decisão, o seu objetivo, a sua meta, o seu esforço. Foi então que, no meio do caminho, teve que cortar mato denso e grosso e passou por cima de troncos muito largos. E teve uma ideia, aproveitar aqueles troncos para fazer a roda para facilitar o transporte do seu material, usando a corda para puxar a jangada e levando o tronco, o bambu. E assim o fez, levou tempo para construir, mas ficara feliz com o resultado. E assim
A cada situação havia um novo desafio. E ele, como não tinha pressa, calmamente fazia uso de tudo o que trazia e com paciência e prudência guardava então o aprendizado. Ele chega então à macieira, a montanha encantada e a macieira encantada. E como os outros dois companheiros, ele encanta-se com a macieira e, ao deitar na relva e observá-la, radiosa com os raios do sol, ele descansa. E ao despertar, ele acorda com uma sensação de encantamento que invade a sua alma. E dentro desse encantamento, logo depois ele sente uma onda de sabedoria, uma sensação nova, que do aproveitamento de todas as circunstâncias que ele passara. Resolvera então descansar dentro desta sabedoria e deste conhecimento. Mas logo depois, ao seu despertar, depois do impacto, pôs a trabalhar, pensando no seu propósito, na sua meta, no seu objetivo, que era levar as maçãs até seu povo para sanear o sofrimento e a dor. Vemos nesse momento, no contexto atual, quantos empenhados a aliviar a nossa dor, cada um com suas características, com seus instrumentos. Ele então preparou material, fez uso dos recursos que tinha, percebera que as maçãs estavam bem no alto. Resolvera então que a sua jangada com suas rodas seria transformado numa grande cesta para depositar ali as maçãs. A escada ia lhe possibilitar subir. O bambu empurraria as maçãs mais altas e botando a sua mochila para que essas maçãs caíssem e não se quebrassem. E ele então tinha o prazer de subir e colher todas aquelas maçãs. Recolhera bastante, enchera o cesto e observava que assim que tirava, novas surgiam. E ele então pensou com sabedoria que ele poderia deixar aquelas maçãs para outros se beneficiarem. E resolvera então descer e fazer o caminho de volta. Mas antes disso, ele agradeceu a Deus por ter chegado, por ter concluído o seu objetivo. Agradeceu também a si mesmo pela persistência, pela coragem de enfrentar todos os desafios, pelo acúmulo de aprendizado, de conhecimento, pelo uso da inteligência e de sua criatividade. E vamos parar e lembrar, agora é o caminho de volta. O que este homem faria? Lógico, ele viera pelo caminho mais difícil, mas resolvera agora que voltar teria que ser pelo caminho fácil, levando consigo o fruto do trabalho de seu esforço, fruto que, colhido com muita competência e merecimento, chegara a seu lugarejo, a sua cidade, e frente ao rei depositara as maçãs que serviram então de fonte para alimentar o seu povo e gerar o progresso. Por isso, devemos sempre nos lembrar que não podemos perder de vista a nossa meta, o nosso objetivo. Somos espíritos que estamos caminhando na rota da encarnação há muito tempo. Deus nos dá os instrumentos necessários para o nosso processo de evolução, mas é necessário acreditar.
É necessário nos desafiar, nos conhecer, vencer a nós mesmos e vencer a nossa descrença, vencer o nosso pessimismo, a falta de coragem. Me lembrei que Dona Joana de Ângeli tem no livro O Homem Integral alguns elementos que nos conduz a atravessar a vida em momentos perturbadores, como a rotina, ou seja, a rigidez de nosso comportamento. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu tenho que me propor as mudanças. Então, a rotina não deve ser quebrada, como o balde de água que rebentara e ele tivera que criar outro elemento, outra saída. Ela nos fala também da solidão e temos vivido este momento em que estamos recolhidos e muitos, principalmente os idosos, que têm sido abandonados da convivência familiar, moram sozinhos e todo momento de confinamento gera em nós ansiedade, depressão, medo. Precisamos estar vigilante para este momento, para que a ansiedade não seja a matriz da perda do objetivo da vida. Há também o medo do enfrentamento, do novo, do desconhecido. Mas precisamos tirar de nós a ousadia. Precisamos olhar com fé que novas situações surgem, que eu sou capaz. Na linguagem hoje das estruturas de abordagem de gestão de pessoa, se valoriza muito não é o conhecimento, mas a criatividade, a forma de encontrarmos solução para os nossos problemas. Ela nos fala também do medo, da ansiedade, também nos diz da perda da liberdade. E estamos cerceados, estamos confinados temporariamente. Muitas das vezes perdemos a nossa liberdade com a doença física, com uma situação econômica, com situações emocionais. Perdemos, assim, essa possibilidade de ter o controle sobre nós mesmos para que venhamos a valorizar a liberdade de nossas escolhas, a liberdade de pensar, de agir no mundo, respeitando os companheiros de jornada. Ela nos fala tanto o coração, e eu recomendo que leiam O Homem Integral no seu primeiro capítulo, onde ela fala dessas perturbações cotidianas, tão atual para o nosso momento de agora, onde nós precisamos ter como objetivo esse homem de bem, um homem que tem fé. Gilberto Gil canta: anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar. Não podemos deixar que a nossa fé falhe. Não podemos deixar que o nosso otimismo seja arrancado pela quantidade de informação e muitas das vezes falsas informações. É preciso acreditar que Jesus, o governador da terra, está sobre a governância de toda a realidade espiritual da terra. Que Maria se aproxima da terra, mas que eles contam com a nossa prece de intercessão, como fizera o nosso viajante, cumprir a sua etapa, enfrentara as suas dificuldades, os seus desafios, mas agradecido a Deus, porque a cada desafio,
uma nova descoberta, um novo aprendizado, um refazimento para essa alma. Por isso, nós também temos os nossos desafios. Desafios da convivência, desafios sociais, desafio da intelectualidade, desafios e mais desafio. Mas precisamos olhar, somos seres imortais, espíritos imortais, que ora está de passagem na Terra, enfrentando os seus desafios. Precisamos observar que esses desafios hão de nos conduzir a melhores dias. Esses desafios farão parte da bagagem que conduziremos para outros testemunhos, para outros momentos, e que a dor em nossa vida é a dor evolução, é a mensageira da paz, da coragem, do entendimento, da luz. Está em nossas mãos o nosso futuro. Me fez lembrar uma outra história, contado por Simonete. Simonete conta que o menino um dia quisera testar o conhecimento de um guru, um homem sábio. Então pensou assim: colocarei um pássaro na minha mão, dentro da minha mão, esconderei e vou perguntar ao sábio se aquilo que está em minhas mãos é vivo ou é morto. E se ele disser que é vivo, eu esmago com meu dedo. Se ele disser que é morto, eu o liberto. E assim vou provar que ele não tem o conhecimento de tudo. E assim o fizera. Chegara perto do homem sábio e fizera a sua pergunta, se aquilo que ele trazia nas suas mãos era vivo ou morto. E o sábio, então, após pensar um pouco, fizera a seguinte afirmativa: aquilo que está em vossas mãos está sob o comando do seu destino, da sua vontade. E o menino envergonhado soltara o pássaro, porque sabia que era ele que estava sob o comando daquela escolha. Assim somos nós, né? Estamos a todo momento escolhendo ou adiando aquilo que é a nossa escolha. Mas sabemos que cada escolha tem como consequência a nossa responsabilidade. É ela que traça esse nosso objetivo de chegarmos à perfeição. Não sabemos por que caminhos, mas que o caminho que for será fruto dessa nossa escolha consciente de que somos espíritos imortais e que, segundo bem-aventurados aflitos, as nossas situações de aflição do presente muitas das vezes são advertências para que não venhamos a recair em atitude já conhecida por nós. É necessário observar. Dona Joana de Ângeli tem colocado nos seus últimos livros que nós vivemos distraídos no caminho. Tanta mídia, tanta situação nova, tanta informação tão rápida, que nós vivemos num mundo com cara de paisagem, fazendo selfie a toda a situação que vivemos, sem perceber o significado das situações que a vida nos envolve, sem perceber as oportunidades que muitas das vezes perdemos, porque estamos centrados no nosso narcisismo, nós estamos centrados naquilo que o outro pensa, mas não estamos atentos no foco da nossa existência. Quem sou? Por que passo por isso? O que tenho aprendido no meu dia a dia sobre tudo que a vida me oferece? Voltamos lá à pergunta:
132 do Livro dos Espíritos, quando ela nos fala que para chegarmos à perfeição, Deus nos dá condição de cumprir a nossa parte na obra da criação. O que temos feito? O que temos alimentado? Temos lançado na nossa rede de amigos, nesse momento de confinamento, nós temos colocado o desafio: adote um idoso, liga para ele, dê bom dia, converse, ouça sua história, faça alguma coisa, adote. Muitas das vezes esse idoso está ao teu lado, porque você não percebe, porque está centrado nas suas mídias. Vamos jogar, vamos pintar, vamos conversar, vamos colher histórias do nosso antepassado, vamos nos preocupar com os projetos que eles ainda têm, porque ter projeto, prospecção, faz com que a nossa mente se renova, faz com que mantenhamos o objetivo, o propósito da nossa existência. Simonete conta que uma mulher, aos 85 anos, procurara um professor de violino para aprender violino. E o jovem mestre falara assim: senhora, com esta idade, a senhora aprender violino leva mais de 12 anos. E ela disse: não tem problema, meu filho. Começo nessa encarnação e termino na próxima. Isso é projetar o futuro. É olhar que as maçãs estão no alto, mas eu tenho um instrumento que possa tirá-la e levá-la a cobrir as necessidades do outro. Vivemos momento de encantamento, sim. É comum, somos espíritos imperfeitos, mas precisamos sair do encantamento para a ação. Por isso, precisamos saber com clareza qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo nessa encarnação. Temos muita frente de trabalho, temos a família, temos as relações de trabalho, temos as redes sociais, temos o nosso convívio na casa espírita e com a espiritualidade. Temos a necessidade de conviver conosco mesmo, fazer com que a cada dia possamos ser homens mais conscientes. Diz Simonete, em Atravessando a Rua, que muitos de nós somos que nem aquele vizinho que mora em frente ao grupo espírita, observa todo o movimento da casa espírita, ouve até as preleções, as conferências, a alegria dentro da casa espírita e diz assim: um dia irei lá. E diz Simonete na sua página: mas ele não se atreve a atravessar a rua. Muitos de nós estamos nesse contexto, neste momento, com dificuldade de atravessar a rua. A rua, o abismo, a diferença, o intervalo da nossa existência, das escolhas do passado para as escolhas de agora. Por isso, quando você pensar em sua meta, em seu objetivo, pergunte a si mesmo: quais são os obstáculos que eu tenho que vencer? Quais são os instrumentos que tenho em minhas mãos? Como transformar a minha dor em alegria? E termino essa pequena reflexão agradecendo a vocês e deixando o pensamento do capítulo 6 de Fonte Vida. Não perca, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta
são recursos de sublimação que nos compete a aproveitar a nossa existência. Que Jesus nos abençoe e que essa pequena reflexão possa nutrir de entusiasmo, de coragem, de otimismo, as atitudes novas que serão as que marcarão esse novo tempo, um tempo de regeneração. Se rompermos com sabedoria, é este momento da transição, da grande luta. Obrigados, amigos, e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.